O que há de verdade nessa história de que Ferreira, atacante do Grêmio, interessa ao Palmeiras e poderia chegar para o lugar de Gabriel Veron? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa história. Bora falar também sobre Ferrarese, zagueiro 23 anos de idade, venezuelano na mira do São Paulo, mas com um desfecho que o torcedor tricolor não vai curtir. Bora falar também sobre o Wallace, o volante da Udinese mais perto do Flamengo, atualizações sobre Lisca doido, novo técnico do Peixe. Tem ainda novidades sobre Lucas Silva, que pode trocar o Grêmio pelo Botafogo e uma série de outras notícias. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão com esse canal com mais de 1.200.000 inscritos é deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas dos times do coração de vocês. Para não perder nada é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que chegou com ótimas cotações, tudo para fazer você se dar super bem. Nessa terça-feira tem jogo na Série A, com Ceará e Avaí, a vitória do Ceará pagando R$ 1,44 para cada real apostado. Já na segunda divisão tem Grêmio em campo. O Grêmio visita o Brusque e em caso de vitória do tricolor gaúcho, R$ 2,20 para cada real apostado. Um pouquinho mais tarde, Vasco e Ituano, a vitória do Vasco dentro de casa paga R$ 1,74. Você não vai ficar fora dessa, né? Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz agora mesmo seu cadastro na Bet7k e aproveita o bônus de boas-vindas de 100% para depósitos até R$ 1.200. Combinado? Bora começar com o giro de notícias, tem muita informação. Então eu vou dar uma acelerada nesse passo e contar que o Yuri Alberto, atacante do Corinthians, já está no BID, o Boletim Informativo Diário, e por isso tem condições de enfrentar o Curitiba nessa quarta-feira na Neoquímica Arena, só depende do Vitor Pereira. Balbuena vai depender da aprovação dos documentos, da documentação. Se aparecer no BID, também pode ficar à disposição. Balbuena, que foi apresentado de forma oficial nessa terça-feira. Mudando de assunto e falando sobre o Palmeiras, Ivan Angulo, atacante colombiano, que havia sido contratado tempos atrás e esteve emprestado ao Moreirense de Portugal, voltou ao Verdão. Não vai ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira e está à disposição do mercado. Quero contar também que o Nacional do Uruguai vai enviar seu presidente à Espanha, na tentativa de convencer Luizito Soares a fechar com o clube uruguaio. Soares, que deixou o Atlético de Madrid e ainda não encontrou o clube. Você gostaria do Soares no seu time do coração? Use o espaço para comentários para responder a essa pergunta. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Grêmio está vendendo o meio atacante Rildo. Está disputando a Série B pelo Bahia, 22 anos de idade, negócio sendo fechado com o Santa Clara de Portugal por 7 milhões de reais. Para completar o giro de notícias, quero contar que o Atlético Paranaense confirmou de forma oficial a aquisição de Hugo Moura, volante que pertencia ao Flamengo. O Furacão está comprando por 50% dos direitos econômicos, 6 milhões e 600 mil reais. Bom jogador, tem sido titular absoluto no time de Felipão. E para arrematar o giro de notícias, Kaique, ex-atacante do Fluminense comprado pelo Manchester City, vai ser jogador do Vitória de Guimarães de Portugal por empréstimo na próxima temporada. Quero falar agora sobre Neymar, que foi oferecido para o PSG, pelo menos é o que dizem o jornal Le Parisien e a rádio RMC. A informação dá conta de que o atleta brasileiro foi sugerido para o Grupo City, mais especificamente para o Manchester City, numa troca, que envolveria, entre outros nomes, o Bernardo Silva. Mas o Guardiola, técnico do Manchester City, reprovou qualquer possibilidade de troca. O Neymar também não anda muito motivado a deixar Paris, tanto que recentemente ativou uma cláusula que estendeu seu contrato por mais uma temporada. O vínculo entre PSG e Neymar só termina em junho de 2027. Ele quer ficar no PSG, pelo menos nessa temporada, para continuar a preparação para a Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Neymar se apresentou com uma semana de antecedência e tem treinado bastante para chegar voando na Copa do Mundo. Bora falar agora sobre o Botafogo e a possibilidade do volante Lucas Silva trocar o tricolor gaúcho Grêmio pelo Botafogo. Informação do GE dá conta que o volante de 29 anos de idade tem negociações avançadas. Para o Grêmio o negócio seria perfeito. O empréstimo, dessa maneira, o tricolor gaúcho economizaria mais de 600 mil reais por mês de salário. Vale a lembrança de que o Grêmio recentemente contratou o Lucas Leiva para essa função, outro jogador caro de 35 anos de idade. Só que o Lucas Silva, diante da notícia, publicou um relato afirmando que não tem tratativas com o Botafogo, quer continuar muito no Grêmio e não sabe de um possível interesse do Botafogo. Vou ficar atento a essa história e qualquer novidade trago atualizações, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tentou a aquisição nos últimos dias de Marcos Paulo, mais um atleta revelado em Xerém no Fluminense.
Jogador que foi comprado pelo Atlético de Madrid, está fora dos planos do clube espanhol para a próxima temporada. O Atlético busca um time interessado em comprá-lo ou adquiri-lo por empréstimo. A ideia do Atlético de Madrid é manter o Marcos Paulo na Europa, para que ele possa continuar aproveitando e se entrosando numa nova realidade futebolística. O Cruzeiro se assustou com o salário do Marcos Paulo e com as condições do negócio. Então a Raposa já descartou qualquer possibilidade de aquisição do ex-atacante do Fluminense. Bora falar agora sobre Lisca doido. Você vai lembrar que na manhã dessa segunda-feira eu havia garantido para vocês que o Santos já tinha um técnico. Esse técnico havia dado sim na noite de domingo. Eu só não tinha informação de que era o Lisca doido. Ao longo da segunda-feira essa notícia foi confirmada, o interesse do Santos, embora o Lisca tenha desmentido qualquer tratativa com o Peixe depois do empate em 0-0 do Sport com o Vila Nova. Na manhã dessa terça-feira cravei que era o Lisca doido, técnico do Santos, e que o Lisca já havia comunicado aos dirigentes do Sport sobre a sua intenção de sair. Isso foi confirmado ao longo da tarde. O Lisca é esperado nessa quarta-feira em Santos para assinar contrato com o Peixe. Ele terá uma condição especial com o Santos. Será funcionário em CLT, ou seja, sem multa rescisória. Por falar em multa rescisória, estou muito curioso para saber quem vai pagar ao Sport a multa de R$1 milhão. Se essa dívida vai ficar com o Lisca ou com o Santos. É natural que o Peixe assuma essa responsabilidade, até porque o Lisca, que acabou de chegar ao Sport só 3 semanas, nem sequer recebeu um salário no Leão. Torcedor do Sport bastante irritado com o Lisca. Torcedor do Santos também não demonstrou muita animação com a chegada do novo técnico. Eu acho que ele pode ser bastante útil para o Santos, porque é um cara de personalidade, que gosta de fazer seu time jogar, marcação, pressão, muito das características que o torcedor santista tanto gosta. Tô apostando num acordo e numa solução bastante bacana entre Lisca e Santos. Bora falar sobre o Wallace, volante que pertence ao Udinese. Terça-feira importante. Os representantes dele foram para a Itália, se reuniram com o Udinese e, com autorização do Flamengo, melhoraram a proposta para aquisição em definitivo do atleta. Primeira proposta do Flamengo, 4 milhões de euros, recusada. Segunda proposta, 4 milhões e meio, recusada. O Flamengo fez uma nova oferta, agora de 6 milhões de euros, que contempla um valor fixo e o restante em bônus. O Udinese gostaria de um pouco mais, mas se mostrou mais propensa a fazer o negócio, e a tendência é que nas próximas horas o martelo seja batido. O Wallace tem feito enorme pressão para se mudar da Itália para o Flamengo. Já se acertou em relação ao salário, tempo de contrato e luvas com o rubro-negro, e esse desfecho deve terminar de maneira positiva para o Fla. O mesmo não vale para o Wendel, volante que pertence ao Zenit. Contei para vocês na segunda-feira que o Zenit está renovando o contrato do Wendel com direito ao aumento salarial, com aumento da multa rescisória, garantindo assim a permanência do atleta. O Flamengo vai precisar buscar um outro volante, além do Wallace e do Arturo Vidal, que já foi contratado, anunciado e inclusive apresentado. Só para terminar sobre o Flamengo, contar que nessa terça-feira, Diego Ribas concedeu uma entrevista coletiva às 11h30 da manhã e informou que deixa o Flamengo no fim da temporada. Ele só não quis dizer, mas eu posso contar para vocês, que não é por opção dele, sim por o Flamengo. O Flamengo decidiu que não vai estender o contrato dele. O Diego, em consideração a todo o carinho e a ideia, a imagem que foi criada por ele com o Flamengo, decidiu que não vai jogar em outro clube brasileiro. Então no fim do ano, ou ele se aposenta ou vai defender um clube no exterior. Vai fazer o falta o Diego? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Paulinho, atacante que pertence ao Bayer Leverkusen. Falei para vocês na manhã dessa terça-feira que o Paulinho é pretendido por vários clubes brasileiros e mais do que isso, decidiu que vai deixar o Bayer Leverkusen, tem mais um ano de contrato, as partes tentam se acertar em relação a uma saída de forma amigável. E o Bruno Andrade, jornalista do UOL, trouxe a informação de que a pedida do Leverkusen para liberar o atleta agora é de 5 milhões de euros, ou mais ou menos 27 milhões e meio de reais. Muito menos do que o valor investido pelo Leverkusen quando contratou o Paulinho do Vasco. Na oportunidade, o menino tinha 17 anos de idade e foi comprado por 18 milhões e meio de euros. O tempo passou, o Paulinho não conseguiu se firmar nessas 4 temporadas pelo futebol alemão. Hoje, com 22 anos, está avaliado pelo Transfer Market em 11 milhões de euros. Acho que aquele clube que adquiriu o Paulinho por 5 milhões de euros vai estar fazendo um bom negócio. Apesar de não ter ido muito bem no futebol alemão, tem enorme potencial. E eu acho que caberia na maioria dos clubes do futebol no Brasil. Quem pode pagar 5 milhões de euros? Botafogo, por exemplo, é um candidato real à contratação do Paulinho. O Vasco só vai conseguir fazê-lo se tiver a ajuda da 777, em outra condição impossível. O São Paulo está gastando um valor similar, por exemplo, para contratar o Galopo.
que é um volante argentino que pertence ao Banfield, é inclusive um ano mais velho do que o Paulinho. Corinthians, será que seria capaz de um investimento desse tamanho? Palmeiras certamente conseguiria, assim como o Atlético Mineiro. O Palmeiras e o Atlético, de acordo com o Bruno Andrade, são os clubes que mais demonstraram interesse na aquisição do Paulinho. Prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês sobre qualquer novidade, beleza? Bora falar agora sobre Ferreira e Palmeiras. Desde a segunda-feira, com a informação de que o Verón tem conversas adiantadas com o Porto, passou-se a se especular a possibilidade de o Ferreira, atacante do Grêmio, chegar ao Palmeiras como substituto imediato. Sai Verón, entra Ferreira. Contei para vocês pela manhã que as tratativas entre Verón, Porto e Palmeiras estão bem avançadas. Haveria uma reunião, está acontecendo nesse momento, entre o Palmeiras e os representantes do Santa Cruz de Natal, que é dono de 40% dos direitos econômicos do Verón. A ideia entre as partes é chegar a um consenso sobre a divisão dos 10 milhões de euros oferecidos pelo Porto. Se houver um acordo, o Verón será negociado em definitivo com o Porto e vai caber ao Palmeiras decidir se busca ou não um outro atacante. A especulação nas redes sociais é de que o Palmeiras já ofereceu 5 milhões de euros ao Grêmio para ficar com o Ferreira. E a resposta do Grêmio teria sido uma contra-oferta de 8 milhões de euros. Tudo cascata. O Palmeiras nunca procurou os representantes do Grêmio, muito menos do tricolor gaúcho, posso assegurar, porque eu vi as três partes envolvidas. E vou dizer mais, com 5 milhões de euros e com 8 milhões de euros, ninguém consegue tirar o Ferreira hoje do tricolor gaúcho. A ideia do presidente Romildo Bolzan é vender o Ferreira por 12 milhões de euros, cifras muito acima da realidade de qualquer clube brasileiro. Ferreira deve permanecer no Grêmio, a menos que surja uma proposta do exterior. Recentemente o Tigres do México demonstrou a intenção de contratá-lo, mas só vai conseguir fazê-lo se conseguir negociar o Soteldo, que até esse momento permanece no futebol mexicano. Se você é palmeirense e se animou com a ideia do Ferreira, não caia nessa. O Palmeiras só vai fazer aquisições daqui até o fim da janela em 15 de agosto, se forem contratações pontuais e extremamente baratas. Presidente Leila Pereira, apesar de ter muito dinheiro e com um fluxo de caixa razoavelmente legal no Palmeiras, está em fase de contenção de despesas. Bora fechar o vídeo para falar sobre São Paulo e o zagueiro venezuelano Ferrarese. Atleta de 23 anos de idade que pertence ao Manchester City e esteve as últimas 3 temporadas emprestado a clubes portugueses, ao Porto B, ao Moreirense e na última temporada ao Estoril. Nome que foi sugerido ao São Paulo e agradou. O tricolor estabeleceu negociações com o Grupo City na tentativa de ficar com o Ferrarese por empréstimo de uma temporada. O problema é que nos últimos dias, Galatasaray e também o Fenerbahçe entraram na parada dispostos a comprar o jogador. Nem é um custo muito alto, 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos para os clubes turcos, investimento relativamente baixo. O Grupo City está mais disposto a vender o Ferrarese para um time da Turquia do que emprestar para o São Paulo sem a condição de venda. Diante desse cenário, com propostas dos clubes turcos, São Paulo está recuando e desistindo da contratação do zagueiro venezuelano. São Paulo está em busca de outro atleta para a posição, já havia pensado também no Adrielson, que recentemente foi anunciado como novo reforço do Botafogo, tricolor esbarrando nas condições financeiras. Embora as tratativas com o Galopo continuem avançando e o São Paulo espera anunciar ainda nessa semana a chegada do volante argentino de 23 anos de idade que pertence ao Banfield e que ficou fora dos 2 últimos jogos exatamente por causa das negociações com o São Paulo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, se inscreve também no nosso canal de cortes. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Não teremos programa nessa terça-feira, já fizemos o programa um pouquinho mais cedo para repercutir o sorteio da Copa do Brasil. A gente volta com a programação normal na quarta ou assim que surgir notícia. Fique de olho. Abraço, tchau!